Em muitas oportunidades, modelistas indecisos ante a mudança da conversão para DCC perguntam se isso realmente vale a pena. Minha resposta é a seguinte: compre aquilo que seu bolso permitir. As vantagens do uso do DCC é notória e não precisamos falar muito sobre isso nos dias atuais. Nós, na Ferrobar, produzimos dois modelos diferentes, o Baby e o Senior. E isto é para atender duas características diferentes dentre os modelistas. O Baby está dirigido para aqueles que desejam operar DCC, porém de uma forma simples e de fácil aprendizado. O Senior é destinado aos modelistas que desejam entrar num processo mais avançado, ir mais fundo no assunto. O Baby realiza as principais tarefas para operar digitalmente locomotivas. A operação dele é muito simples e de aprendizado muito rápido. É possível operar até 10 locomotivas com ele. E o endereço de número 10 pode ser utilizado também para comandar uma máquina analógica. Para escolher uma das 10 máquinas, é só apertar uma única tecla. O Baby também opera qualquer uma das funções disponíveis para as locomotivas, incluindo aí luzes, som, sobe e desce de pantógrafos, fumaça e por aí afora. Naturalmente que o Baby programa o endereço das locomotivas em uso na faixa de 1 a 10. Vejamos agora como isso dá na prática. Quando ligamos o Baby, essa tecla vermelha fica ligada. Isso significa que nós podemos escolher qualquer uma das máquinas de 1 a 10 apertando o respectivo botão. Assim, podemos diretamente estar escolhendo a locomotiva que quisermos operar. Podemos escolher o sentido em que a locomotiva vai rodar, para frente e para trás, e ajustar o máximo de velocidade a que a locomotiva vai atingir nessa operação. Nós podemos ligar ou desligar as luzes da locomotiva independente de se ela está rodando ou está parada. As luzes traseira e dianteira acendem de acordo ao sentido da marcha da locomotiva em determinado momento. Existe uma tecla específica para apitar a locomotiva caso essa função esteja instalada na máquina. Podemos operar também o resto das funções com estas 3 teclas. Na hora que apertamos uma, a tecla vermelha desliga, indicando que os botões numéricos passam agora a operar funções. Podemos operar funções quantas a gente quiser. Cada função é independente uma da outra. Com o primeiro botão, ele liga a funções de 1 a 10, no segundo botão, as funções de 11 a 20 e no terceiro botão, as funções de 21 a 28. Um detalhe muito importante é que, mesmo que a gente estiver utilizando o controlador para operar funções, continuamos mantendo o controle da última máquina que nós estávamos operando. Isso nos permite
usar as funções junto com a máquina. Querendo selecionar uma máquina diferente, nós apertamos a tecla embaixo do botão vermelho e recuperamos a função de seleção das locomotivas. O veículo é protegido contra cortocircuito. Se uma máquina descarrilar ou por qualquer motivo se produzir um cortocircuito, automaticamente todo para e fica acesa a luz vermelha que indica essa situação. Para voltar, é simplesmente operar o botão junto e todo volta do jeito que estava antes do curto-circuito. Nós, ante uma situação qualquer, podemos operar essa parada de emergência apertando o botão. O que faz a grande diferença com o uso de DCC é a forma em que podemos operar nossas locomotivas. Elas andam como na realidade, sem trancos, e a grandíssima vantagem, que é poder operar cada locomotiva de forma individual. Cada locomotiva uma fica no nosso controle, na nossa mão, e nós podemos parar uma, dar partida a outra, deixar uma rodando, operar uma terceira e assim por diante. Isso é a grandíssima facilidade que o DCC permite. Vamos a imaginar que nós queremos juntar duas locomotivas para puxar uma composição grande junto. Nós temos uma máquina com endereço 3, chegamos, engatamos com uma máquina de endereço 4. Simplesmente vamos fazer o seguinte: a máquina 4, nós vamos a reprogramá-la com a máquina como se fosse a máquina 3. Isso é poucos segundos. A partir desse momento, as duas máquinas são comandadas como se fossem uma só. O Baby faz isso simplesmente durante a operação, muito simples. Muito bem, mas para esta operação nós precisamos aprender a programar endereços com o Baby. Para isso deveremos segurar essa tecla e apertar e soltar o botão parar. Soltamos a tecla e vemos que o endereço atual pisca. É só apertar o novo endereço. Pronto, está programado. E essa máquina agora com o endereço de número 7 está pronta para ser operada. Vamos analisar uma outra situação. Vamos a imaginar que nós temos uma locomotiva que não sabemos, desconhecemos o endereço atual dela. Muito bem, a operação é muito parecida, com mais um botão a ser operado. Neste caso é o botão luz. Todos os LEDs verdes começam a piscar. Aí você escolhe um novo endereço, vamos a supor no caso endereço 9, desliga o equipamento para dar tempo a realizar a operação e na hora em que você desliga a emergência, já volta todo para operar essa máquina no novo endereço. Em DCC, nós podemos operar nossas locomotivas em três diferentes sensibilidades no botão. Nós podemos dividir o percurso do botão em 14 passos, em 28 passos ou em 128 passos. Sem dúvida que 128 passos você tem um controle muito fino para controlar a velocidade. E no 14 é uma forma um pouco mais grossa, por assim dizer, de fazer essa operação.
Para ter uma ideia, cada uma dessas marquinhas seria um passo para o controle de velocidade. Esse primeiro gráfico apresenta 14 passos, o seguinte 28 e o último 128 passos. Para escolher o número de passos, seguramos a tecla vermelha, parar e depois MA10. Aí escolhemos entre as três possibilidades, 14, 128, 28. Para permitir que o endereço de número 10 vire analógico, é só apertar a tecla de número 10, segurá-la, apertar e soltar a tecla parar e o LED vermelho fica piscando. Qualquer outro botão que nós apertamos, qualquer outro endereço, o botão não pisca. Na hora que apertamos o 10, ele pisca, significando que está em analógico. Para desativar o comando analógico, seguramos a tecla 10 e apertamos a tecla apito. Uma situação que pode aparecer para cada uma das locomotivas em particular é que o controlador aponte que a máquina está rodando para a direita e na realidade a máquina está rodando para a esquerda. Essa situação pode ser facilmente resolvida, como indica este gráfico, procedendo da seguinte maneira. O procedimento é segurar a tecla vermelha, parar e depois MA10. Ele vai mostrar o número de passos e só inverter o sentido de direção e a tecla vermelha para finalizar. Outro detalhe importante a destacar é que não são só locomotivas o que o Baby opera. Qualquer equipamento que tiver equipado, que tiver montado dentro dele um decoder daqueles que são utilizados para comandar as locomotivas, também pode ser operado com o Baby, como por exemplo é o caso deste guindaste que está aparecendo agora na tela. Enquanto você observa a operação do guindaste, é muito interessante. Vamos a falar que quando você liga o equipamento em uma sessão operacional, todas as informações, todas as operações que vão sendo feitas para cada locomotiva vão sendo armazenadas na memória do equipamento. Assim sendo, você pode voltar a uma determinada locomotiva depois de ter operado uma outra e retomar a operação dela do jeito que estava, tanto seja como luzes ligadas, qualquer outra função. Inclusive, se você deixou ela rodando, vai voltar ao ponto da velocidade que você tinha utilizado anteriormente. Isso é uma facilidade importante, já que evita, cada vez que você retome o comando de uma locomotiva, ter que voltar a operar principalmente as funções.